Então, esse é o trabalho de Machine Learning, como foi pedido na disciplina, para a gente escolher um trabalho nos desafios do Kaggle. Eu escolhi esse de Digit Recognizer, que ele usa um dataset que é bem famoso do MNIST, que é o dos dígitos manuscritos. E a intenção desse desafio é você conseguir fazer um modelo que identifique os números e fale, esse número é o 4, é o 5, tal. Aqui a gente vai Eu optei por usar redes neurais convolucionais. Então a gente vai, para poder facilitar esse desenvolvimento, a gente vai usar o TensorFlow, que ele já tem algumas coisas implementadas, então a gente não precisa ficar reinventando a roda. Vai usar o Pandas para a gente poder fazer a manipulação dos dados, algumas modificações e tal. A gente vai usar o sklearn principalmente para poder dividir em treino e teste e validação. E as métricas que ele usa, que é o Confusion Matrix, que é a matriz de confusão que vai ajudar a gente a ver como o nosso modelo está se comportando. O Classification Report, que é um relatório mais geralzão, que ele tem algumas outras métricas que também vão ajudar a gente. O Matplotlib, para poder imprimir os dígitos. E o NumPy, que a gente vai usar para fazer algumas transformações. Aqui já de cara a gente vai ter algumas funções utilitárias que a gente vai usar no decorrer do código. Tem essa de normalização, a gente vai usar para poder normalizar os dados, porque com isso a gente consegue fazer com que o nosso modelo ele não precise usar tanta memória para poder treinar, já que os números da, as imagens do MNIST elas são preto e branco. Então, o pixel é 0 ou 1. Então, para poder diminuir isso, a gente vai usar. O espectro está entre 0 e 1. Então, para poder diminuir isso, a gente vai dividir por 255. Na verdade, é o contrário. Ele está entre 0 e 255 e a gente vai dividir por 255 para ficar entre 0 e 1, para deixar menos pesado para o nosso modelo poder estar trabalhando. Essa função showImage é basicamente para poder imprimir uma imagem na tela, que a gente vai imprimir ela em escala de cinza para poder conseguir diferenciar certinho. E aqui no título ele vai colocar alguma coisa. A gente tem essa função de fazer a predição de um dígito, onde a gente vai passar uma imagem. Aqui a gente está passando o modelo também. E esse modelo vai fazer a predição. E logo depois a gente vai imprimir a imagem e o que o modelo previu como o dígito. E essa função de evaluation é basicamente uma função para a gente poder chamar todas as métricas que a gente quer avaliar. Aqui nessa primeira parte a gente vai avaliar a parte de acurácia, então a gente vai comparar a acurácia do treino com a acurácia de validação. A gente vai validar também o loss, que é a perda do modelo, também para treino e validação. E aqui no final a gente vai fazer um relatório um pouco mais específico. A gente vai tirar a nossa Confusion Matrix e o nosso Classification Report. Agora já partindo para o código em si, como o primeiro passo que a gente vai fazer é a gente pegar o dataset e ler ele como um data frame para a gente poder manipular ele. Aqui a gente vai separar o que a gente quer predizer como variável y e tudo que a gente vai usar como input ou entrada, a gente vai jogar na variável x. Aqui vamos estar usando o train test split do sklearn para poder dividir em treino e teste. Aqui no meu caso eu estou fazendo a divisão que é bem utilizada na literatura atual, que é 70, 15, 15, que no caso é 70% da base de dados a gente vai usar para treinar, 15% a gente vai usar para testar, e esses outros 15% que sobra a gente vai usar como validação, para a gente ter
alguma, alguma margem de erro para a gente não estar fazendo esse teste dos mesmos dados que a gente usou para treinar. Existem outras formas de fazer isso, que seria usando o K-fold, no caso que a gente ia fazer várias divisões dessas, tentando utilizar toda a parte do dataset para poder ficar melhor, só que eu resolvi abstrair e usar essa parte mais simples. Aqui a gente está definindo um modelo bem simples com TensorFlow, a gente está fazendo um modelo sequencial, a gente tem uma camada de entrada, que ela vai ter o input shape do tamanho dos dados que a gente tem, porque aqui o Kaggle ele disponibiliza para a gente os dados já em formato de array, então a gente não precisa fazer aquela transformação das imagens que geralmente a gente precisa fazer, que é pegar ela e deixar ela como se fosse uma linha. Aqui a gente vai passar por outra camada escondida aqui de 128. E por fim a gente vai ter a saída com 10 nós, com ativação softmax. A gente vai usar o espaço categórico para poder fazer para poder calcular a perda do nosso modelo. E como métricas a gente vai avaliar a acurácia. A gente está usando o otimizador também, que é bem utilizado na literatura, que é o Adam. Agora eu vou rodar aqui a célula só para poder fazer a divisão. Compilar o modelo. Agora eu vou deixar aqui treinando e quando terminar de treinar eu volto. Aqui o nosso modelo está quase terminando de treinar já. Então a gente consegue aqui durante o treino mesmo perceber que ele tem uma acurácia bem alta até, de 97, e uma perda de 0.1 na validação e 0.01 no teste. O teste ele tem a acurácia até um pouquinho maior, de 0.99. E esses resultados, por enquanto, são bem interessantes, porque como a gente está usando uma rede neural simples, já é bastante coisa. Isso indica até que se talvez a gente usasse um método de machine learning até menos robusto, como, sei lá, um Dave Bayes da vida, a gente conseguiria também um resultado até que bem legal, bem parecido. Aqui terminou de treinar. Aqui quando no TensorFlow, quando a gente utiliza a API do Keras, a gente, quando termina de rodar esse ponto fit, que é o treinamento, a gente consegue gerar alguns arquivos de histórico. E esse arquivo de histórico a gente vai usar aqui em cima desse evaluation para a gente poder tirar os dados que a gente acha interessante. Agora a gente vai rodar essa função aqui para poder fazer a avaliação do nosso modelo. Aqui a gente já consegue ver que a acurácia seguiu a curva esperada dos modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, até de deep learning mesmo, que é essa curva onde ela parte de um ponto mais baixo, vindo subindo gradualmente, o que indica que também a gente não teve um overfitting, assim por dizer, por não ter começado do alto, porque ele não está tão adaptado. E isso a gente também consegue comprovar porque usando os dados de validação a gente vê que ele não está viciado, ou seja, ele não está acertando sempre. Aqui ele dá umas descidas, depois ele sobe de novo. Mesma coisa com o loss. A gente também começa com a perda bem alta, ele errando bastante, e a gente vem diminuindo gradualmente, chegando a menos de 0.5, 0.05, na verdade. E aqui vendo a matriz de confusão, ela a matriz de confusão que ela é. Ela é uma matriz que indica quais que são os valores reais e o que o nosso modelo conseguiu prever. Ou seja, quanto mais na diagonal tiverem os dados, melhor o modelo se adaptou, porque aqui vai ser que o real é 0 e ele previu como 0, que o real é 1 e ele previu como 1,
e assim por diante. A gente pode ver que ele teve poucos erros. A gente também pode ver aqui no relatório que ele gera com o Classification Report que ele teve uma precisão bem alta, tendo o menor sendo 0,98. Aqui ele ocultou algumas partes, só que eu já tinha rodado esse teste antes e já estava dando mais ou menos isso. 98, 99 em quase tudo. A medida F1, que é uma métrica para poder verificar o quão. É uma das mais utilizadas para poder verificar a eficiência de um modelo. Praticamente quase tudo é 1 ou 0,99 no mínimo. E tendo uma acurácia de 0,99, que é algo assim bem alto. E aqui, para poder demonstrar um pouco do modelo, eu vou colocar ele para rodar no dataset de submissão que o Kaggle dá. Ele é um dataset que não tem a resposta, assim como eu posso dizer. No de teste a gente precisa da label que a imagem está rotulada para a gente poder saber mais ou menos como que é. O de treino da submissão não tem isso, então não tem como existir overfitting ou o modelo ter se adaptado a esses dados, porque primeiro ele não foi treinado com esses dados e segundo ele não tem essa rotulação, então não tem como saber. Aí aqui para o primeiro, a gente já tem desenhado um número 2 aqui. O nosso modelo conseguiu prever como número 2. Um zero, nosso modelo também conseguiu prever como um zero. Um 9. Aqui já tem, a gente já pode ver um erro onde tem aqui claramente um número zero e o nosso modelo previu como 9. Aqui ele já volta a acertar com o número 3, o número 7, o número zero. Aqui ele acertou novamente. E assim por diante. Então a gente consegue ver que realmente não foi um overfitting, um erro de treinamento onde calhou dele acertar alguns dados, e sim ele realmente conseguiu aprender, está conseguindo identificar na maioria dos casos, e é isso.